Fala pessoal, boa tarde, como é que você tá? Todos estão bem? Passando aqui para gravar mais um treinamento, né? Aqui na nossa série de treinamentos, do nosso sistema de controle fiscal, nosso sistema Fiscom, sistema que você consegue aí adquirir junto à Idealnet Sistemas e Manutenção, lá do nosso amigo Ideal. Então vamos lá. Aqui é rápido hoje, é um vídeo rápido para um treinamento sobre componente e composição, tá bom? Vamos lá, vamos aqui na aba produtos. Lembrando, é um banco novo, tá? Criei esse banco especialmente para esse momento aqui, tá? Então nós vamos fazer o cadastro, lembrando que são dados fictícios, tá? São dados fictícios que eu estou criando aqui, tá? Somente a nível de exemplificação, tá? Então, vamos começar o nosso treinamento. Aqui, ó, eu vou cadastrar primeiro os meus componentes. Lembrando que componente é tudo aquilo que compõe a composição. Por exemplo, se você fosse fabricar um pão, né, você iria precisar de óleo, farinha, manteiga, né, fermento. Então, isso são componentes. E é agora, neste momento, que a gente cadastra eles. Eu vou colocar uma descrição aqui a nível de exemplificação, dado fictício. Então, eu vou cadastrar como componente 1. Beleza, aqui está meu componente 1. Aqui cadastrei, coloquei a descrição. No caso, quando você estiver cadastrando aí no sistema, você pode também, né, utilizar marca, grupo. Eu aqui vou colocar marca diverso, grupo geral, diversos, tá? Os meus componentes, eles são quilograma, tá? Lembre disso, componente ele é quilograma, porque precisa entrar fracionado, né, lá dentro da composição. Beleza, coloquei aqui a descrição, coloquei marca, grupo, a unidade, né? E agora a gente vai para cá, ó. Preço de custo. Eu vou colocar qual que é o preço de custo do meu componente, tá bom? Vamos colocar aqui a nível de exemplificação que ele me custa R$ 20. Tudo bem. No preço de venda dele, eu vou manter o mesmo preço de custo, tá? Por quê? Porque esse componente ele é vendido junto na composição, ele não é vendido separado, tá bom? Ele não é vendido separado, então eu coloco aqui o mesmo preço do preço de custo, e você vai entender isso melhor lá na frente quando estivermos cadastrando a composição. Feito tudo isso daqui, tá? O estoque inicial aqui, né? Estamos cadastrando agora, é bom informar estoque inicial. Vou colocar aqui que eu tenho 50, né? Tenho 50 quilos do meu componente 1. NCM não vou alterar, porque isso aqui é dados fictícios, tá? E também estou levando em consideração que você já sabe, no caso, quando precisar buscar um NCM, você já sabe consultá-lo também, tá bom? Então, somente isso daqui, o nosso cadastro. Eu vou estar salvando o meu componente 1. Vou estar também pausando o vídeo e já volto com todos os componentes cadastrados para a gente fazer a montagem da nossa composição. Bom, Até daqui pessoal, a pouquinho. voltamos aqui, né? Nós estamos aqui na gravação aqui do nosso componente composição. Tive um imprevisto aqui, acabou a energia elétrica na cidade, está uma benção nessa época de chuva. Aqui na região que eu moro, a energia cai bastante. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos recapitular, eu já tinha feito essa parte aqui, mas acabou a energia, né? Aí eu não quis cortar o vídeo, tá? Eu refiz essa parte da gravação. Tá bom. Cadastrei todos os meus componentes. Agora estou cadastrando a minha composição. Aqui na descrição eu já coloquei aqui composicão, levando em consideração, né, como é sempre passado em treinamento, a política do bom costume, dos bons hábitos, tá? Utilizar o sistema sempre em caixa alta, não utilizar, tá? Não utilizar caracteres especiais, ponto, vírgula, acentuação.
quando abreviar uma parte do cadastro ali, né, da descrição, não colocar ponto, vírgula, né, entre parênteses, aspas. Por quê? Porque lá no PDV a pesquisa ela é feita por semelhança, ou seja, sensitive case, ela vai pesquisar, né, baseado naquilo que você está digitando e vai trazer para você da forma que está cadastrado. Então, se você cadastra algo aí com caracteres especiais e alguém vai pesquisar e não coloca os caracteres especiais, às vezes pode que não encontra, né? E vai lá e cadastra de novo e vira aquela loucura, cadastro duplicado. Então, assim, para evitar esse tipo de constrangimento, a gente mantém o padrão no cadastro de produtos, tá bom? Vamos lá. Coloquei aqui a descrição, né? Eu estou colocando os nomes fictícios, né? Aqui no caso, claro, você vai colocar o nome real. Eu já cadastrei os meus componentes, cadastrei como componente 1, componente 2, componente 3, mas obviamente, se fosse o seu caso, né? Por exemplo, se você tivesse aqui fabricando um pão, você iria colocar lá, ao invés de componente 1, você ia colocar farinha de trigo, né? Componente 2, ao invés de componente 2, você ia colocar óleo, né? Fermento. Então, assim, você vai colocar os seus componentes. Aqui é dados fictícios somente a nível de exemplificação. A descrição aqui no caso, se fosse a fabricação de um pão, não seria composição, né? Seria pão francês, né? Pão de forma. Eu estou colocando composição só para você ter como base para poder utilizar aí no seu sistema Fiscom que você adquiriu aí com a Idealnet. Vamos lá. Deixa a merchandising de lado e vamos para o que interessa. Então aqui cadastrei composição, vamos aqui para frente. Lembrando que eu já fiz os cálculos, né? E saiu para mim a R$ 20 de custo. Coloquei aqui o preço de custo da minha composição, tá? Vou vender ela a R$ 25, tá bom. Coloquei, beleza, vou salvar. Não, não vou salvar. Por quê? Porque isso daqui é uma composição. O sistema ainda não sabe quais os produtos que compõem esta composição. Então eu vou vir aqui, vou marcar composição, ele vai abrir para mim este campo aqui, escrito composição, eu clico aqui e venho para dentro desse campo. Aqui nesse campo eu vou colocar os componentes. Olha só, eu vou clicar aqui, ó, já está aqui o componente 1, tá bom? Cliquei em componente 1, vou levar em consideração, tá, que eu já fiz os cálculos e já sei quanto que de componente 1 leva essa composição, tá bom? Vamos dizer que a quantidade que eu vou fabricar, ela vai levar aqui, né, na medida 250 gramas de componente 1. Então eu venho aqui 0,250, já coloquei o preço lá, né? Quando eu cadastrei o componente 1, dou um tab, dou mais um tab, ele já calculou. Olha só, de componente 1, a minha composição está gastando R$ 5. Agora eu vou colocar aqui o componente 2. Coloquei o componente 2. Do componente 2, ele vai 100 gramas. Por que que eu sei que é 100 gramas? Porque o componente 1, 2 e 3 está cadastrado como quilo. Dei um tab, ele me custa R$ 30, dei outro tab, já fez o cálculo para mim que 100 gramas do componente 2 está gastando aqui, né, para fazer a composição, R$ 3. Vou aqui cadastrar também, colocar aqui dentro o componente 3. Beleza, o componente 3, ele me custa R$ 60. E aqui dentro dessa mistura da composição, eu gasto meio quilo, tá? Do componente 3. Dei um tab aqui, ele já me falou que eu estou gastando R$ 30 de componente 3 para fazer a minha composição. Tudo bem. Depois que eu fiz esses cálculos aqui, inseri dentro da composição todos os componentes, eu vou gravar. Quando eu gravar, a composição, olha só, vamos editar aqui para você entender, porque você viu que ela alterou o preço. O que está acontecendo aqui? Ela vai pegar, tá, dentro da composição e ela vai somar, né, o que você gastou aqui, tá, para fazer ela. Por isso é importante, dentro de cada componente que você cadastrar, você colocar o valor real, tá, de custo.
tanto na parte de custo quanto na parte de venda. Componente você não põe preço de venda nele, tá? Você não joga margem de lucro. Você vai jogar somente o preço mesmo aqui em vendas, o mesmo que ele te custou. Por quê? Porque quando você compor essa composição, o sistema automático ele já vai te dar uma base. Olha só, para você ver, ele já jogou aqui, olha, de custo nós tivemos R$ 38, tá? R$ 38, beleza. Então ele já, para mim, ele já sugeriu para mim não perder nada e eu vender essa composição a R$ 38. Só que aí aqui eu tenho a opção, né, de colocar o preço de venda. Eu posso vir aqui e alterar e colocar, não, ela me custou, né? Tá aqui o preço de compra, ela me custou R$ 38, tá? Mas, porém, eu vou vender a 50. Isso daí depois você pode fazer essa alteração, como eu fiz, tá ok? Então, salvei aqui, aqui tá a minha composição cadastrada. Essa composição, ela tá zerada aqui, você percebeu? Talvez você fale, ah, mas eu cadastrei, não tá me aparecendo estoque. Justamente, a composição não vai aparecer o estoque aqui. Por quê? Porque à medida que você for vendendo, ela vai abater no estoque dos componentes. Vamos fazer um teste? Vou fechar aqui a minha aba cadastro, tá? Vou fechar aqui e vou aqui no meu PDV. No meu PDV, eu vou pesquisar aqui e vou vender a minha composição, tá bom? Vou vender a minha composição, vou vender somente uma unidade, só para a gente fazer o teste. Vou dar aqui um F10, vou dar um F5 para fechar o pedido, tá bom? Se eu clicar aqui em cima, ele vai abrir para mim na tela, vai mostrar, tá? O valor que eu vendo, né? A minha composição é R$ 50, tá bom? Então fiz isso, vou fechar aqui o meu PDV e vou voltar aqui no estoque para me olhar. Olha só para você ver. Aqui ele vai aparecer como se estivesse negativo o estoque da composição, tá bom? Mas na verdade não está negativo, tá? Eu vendi uma composição, mas você observar aqui, você vai ver que ele abateu dentro dos componentes, tá bom? Ele abateu dentro dos componentes. Por que que ele apareceu como negativo? Porque o estoque dela estava zerado, tá? Mas ele está buscando aqui dentro dos componentes para ele poder vender esse produto composição, tá bom, pessoal? É isso. O restante agora é só você fazer aí no seu sistema e você verá que é bem simples. Às vezes você pode até achar que é complicado, mas é bem tranquilo. Faça no seu sistema e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Até mais, fiquem com Deus.